Quem cria a sua realidade? Essa é a pergunta que fez toda a diferença na minha vida. A pergunta certa abre portas e possibilidades. Muitas vezes a gente está buscando por respostas que a gente está fazendo a pergunta errada. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Esse é o Código da Realidade. Meu nome é Rafael Bardini, atuo como terapeuta e mentor espiritual, ajudo pessoas no caminho do autoconhecimento. E é uma alegria para mim estar aqui com você. Quem cria a sua realidade? Você acredita que a sua realidade é criada por Deus? É criada por você mesmo? Será que é o universo? Será que são as ocasiões, como se diz, o acaso? Será que a nossa realidade é criada pelas pessoas? Ao longo da vida eu vim estudando sobre isso, fiz essa busca e desses 4 encontros que nós vamos ter, eu quero que você no final desse encontro saia com toda a consciência dessa resposta. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E antes de buscar por essa resposta, eu te faço outra pergunta. O que é real? O que é essa realidade que nós estamos perguntando? Quem é que cria a realidade? O que é essa realidade? O que é real? Muitos de nós acreditamos durante muito tempo que o que é real é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto cheiro. Então, é os nossos 5 sentidos. Aquilo que ativa os nossos 5 sentidos, nós chamamos isso de realidade. Vamos lembrar quais são os nossos 5 sentidos? Audição, olfato, tato, paladar e visão. Então a gente acredita que o que é real é aquilo que eu toco, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu pego, é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu sinto cheiro, sabor. Isso é realidade. Mas eu quero trazer para você um estudo muito profundo que a ciência fez do que a realidade é feita. Mas antes de ir para esse estudo, vamos refletir mais um pouquinho sobre o que é real. Já percebeu que muitas vezes você acreditou numa realidade e que depois que passou o tempo você viu que aquilo não era tão real quanto você imaginou, era algo diferente? Tem um experimento muito interessante que eu até compartilhei, se você me acompanhou nas redes, você viu, mas se você não me acompanhou, não tem problema, eu falo ele bem rapidinho aqui para você. Um pesquisador, um cientista, um psicólogo, ele fez um experimento. Ele colocou uma imagem numa sala, pessoas, fazendo passes de bola. Então tinha o time de branco e o time de preto. Ele disse assim, o time de branco, você vai contar quantas vezes o time de branco faz o passe. E aí as pessoas começam a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse meio tempo, entra um gorila nessa sala. Uma pessoa, é óbvio, se vestida de gorila, ele olha para a câmera, ele bate no peito e ele sai andando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. No final do experimento, esse cientista ele pergunta, ele fala, quem é que viu o gorila? Todo mundo se espanta, porque a maioria, ou quase ninguém viu o gorila. Aí ele volta a fita e passa de novo. E aí tá lá o gorila. Então as pessoas começam a contar o time de branco, ou seja, no momento em que o seu foco está em uma determinada coisa, a sua mente olha para aquilo como isso é real, isso é verdade, o meu foco está direcionado aqui. Então nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. Olha como isso é delicado, olha como isso é perigoso até. Porque muitas vezes você pode ter brigado com alguém e no fim da história era você que estava querendo brigar, você que não estava vendo a verdade. Existe uma coisa dentro da psicologia chamada dissonância cognitiva. Não se apegue ao nome. Só preste atenção no conceito. O que é que significa isso? Uma pessoa fala uma coisa com uma determinada intenção, com uma determinada expressão. A outra pessoa entende o oposto ou completamente errado do que está sendo proposto, do que está sendo falado. Eu vejo muito isso em sessões terapêuticas ou até nas aulas quando eu gravo. Eu falo uma coisa, eu trago uma reflexão filosófica, eu trago uma vibração, uma energia tão grande que está em mim naquele momento, uma reflexão.
a pessoa ela pega aquilo, ela entende e ela fala: ah, eu entendi, é isso. E quando eu ouço o que ela está falando, não é a mesma coisa que eu quis dizer. Só que para ela fez sentido e para ela expandiu quando ela escutou aquilo. Então percebe, a nossa percepção de realidade, ela é única. Ela é também limitada. Quando nós então decidimos que o que é real é apenas o que eu pego, o que eu sinto, o que eu toco, nós estamos descrevendo que realidade é apenas os meus 5 sentidos limitados. Outra prova disso. Muitas vezes a gente defende uma ideia, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Mas quem é que tem razão? Vamos trazer isso para uma forma prática. Na Arábia, um homem casa com várias mulheres. E se ele tem o poder de sustentar essas mulheres, é aí que ele pode casar com elas e ele é muito reverenciado, respeitado. Todo mundo concorda com esse cara, aplaude esse cara, até reverencia ele quando ele passa. Agora a gente vem para o Brasil. Um homem no Brasil que tem mais de uma mulher. Ele é mal visto, ele é rejeitado. Na maioria dos casos, ele é mal visto, ele é cachorro sem vergonha, não há reverência para ele. Pelo contrário, as pessoas punem ele, brigam com ele, né? Levanta para ele, enfrenta, afronta. Ele é desrespeitado na sociedade, ele não é considerado um homem de respeito. Então perceba, o conceito é o mesmo, a informação, a questão é a mesma. Homem com várias mulheres. Só que aqui no Brasil, isso é visto como algo ruim, negativo, errado. Lá é algo bom, positivo, saudável. Todo mundo fica em paz com isso. Aqui todo mundo vive em guerra com isso. Quem está certo? Quem está errado? Se a gente for olhar para um olhar honesto, sem apego à cultura, à tradição, à religião, a dogmas, a crenças limitantes, se a gente olha para um lugar de realmente uma expansão, olhando de fora, quem é que está certo? Quem é que está errado? É só uma perspectiva? Então, o que é real? E você também já deve ter percebido pessoas que vivem a mesma situação, seja uma perda de emprego, seja um problema num relacionamento, uma traição, por exemplo, num relacionamento, seja uma falência de uma empresa, uma doença física, ou a morte de alguém muito querido. Você já deve ter percebido que é a mesma situação, é a mesma realidade, porém, a forma de experimentar, a forma de reagir àquela realidade são completamente diferentes. Ou seja, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de percepção, de olhar. Eu falo que é com que óculos que você está olhando para a sua realidade. Eu te empresto os meus. E uma das coisas que a gente não percebe, e o meu óculos, e o que eu quero emprestar para você olhar para a sua vida agora, com os meus óculos, é perceber que muitas das coisas que você fala, faz, pensa, defende, observar que não é seu. Você ganhou ou foi imposto em você essa crença, seja ela religiosa, seja uma crença limitante no conceito de vida, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, as suas ideias, as suas opiniões. Convido você a ter coragem de questioná-las. Questione as suas opiniões. Dessa forma você vai sair de uma coisa chamada piloto automático. O piloto automático é o maior vírus que a humanidade tem dentro da sua própria mente. É nós acharmos que já conhecemos tudo, que já sabemos tudo, que já entendemos tudo. Aqui, quando o ego acessa esse lugar do eu já sei, nós acessamos o piloto automático. Eu vou te falar um pouquinho sobre a ciência, porque eu acho a ciência fantástica para entender isso e para quebrar essa hipnose e esse automatismo em que nós estamos vivendo como sociedade, para que assim a gente possa criar uma nova realidade na nossa vida. Então, o que é a ciência? A ciência, ela decidiu estudar
do que a realidade é feita, do que é feita a realidade. Então, a ciência ela tem vários nichos dentro da ciência. Você tem a medicina, que vai falar do estudo do corpo humano, da saúde do corpo humano. Você vai ter a biologia, que vai estudar muito mais os biomas, tanto o corpo humano, mas também o ecossistema em que a gente está inserido, né? Os mares, os animais, os vegetais. Nós temos a ciência da história, onde vai buscar na arqueologia, a história mesmo, em livros, em comprovações arqueológicas, confrontando. Nós temos a nossa história, então é uma ciência, onde tem uma comprovação. Está aqui, isso aqui de fato aconteceu, de fato existiu, está comprovado, né? E nós temos a física. Eu considero a física como a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque a física, ela decidiu estudar do que é feita a realidade. Quando eu falo realidade, eu estou falando da matéria. Então, como funciona a matéria? Como que funciona? Foi aí que a gente chegou na conclusão, né? A lei da inércia, a força centrífuga e centrípeta, as leis de Newton. Então nós fomos entendendo gravidade. Hoje nós conseguimos ter um cálculo matemático que fala da força da gravidade, que ela tem esse exato cálculo. Então se você pega a matemática da gravidade, mais a questão do peso, enfim, você tem toda a engenharia, que é todo um cálculo matemático. Por quê? Porque nós estudamos a realidade do que é feita, por isso nós conseguimos fazer grandes prédios. Né? Hoje, se a gente não tem a matemática exata, você constrói o prédio cai, você constrói o prédio cai. Né? Levanta o muro, cai o muro. Levanta o muro, ele não se sustenta. Por quê? Porque não tem um cálculo, você não está usando todas as matemáticas para poder construir algo, manipular a matéria, percebe? Então a ciência como física, ela foi estudando a realidade. E ela ficou curiosa em entender os fenômenos físicos. Por que eu derrubo eu solto uma maçã e ela cai no chão? O que é que faz essa força puxar? O que acontece aqui? Hoje nós demos o nome de força da gravidade, mas entende? São estudos, são fenômenos. Então a ciência foi buscar do que estuda a realidade. Aí dentro da ciência nós fomos avançando, porque o que acontece? A ciência, ela não chega num ponto e fala assim, agora eu sei tudo. A ciência, ela sempre está fazendo perguntas, o que mais é possível? O que mais é possível? Chegamos aqui, e agora, o que mais é possível? O que mais tem aqui? Então a ciência, ela coloca... Então primeiro tem duas etapas da ciência, né? Primeira etapa é a teoria. O que é a teoria? Você propõe uma ideia. Então você tem lá seus cálculos matemáticos, são os físicos teóricos, né? Que a gente chama de físicos teóricos. Eles têm a ideia e eles têm os cálculos matemáticos. E eles vão usando várias fórmulas matemáticas junto com a ideia deles, vamos falar intuição, mas vamos chamar de ideia, e ele cria uma teoria. Então, matematicamente, quando matematicamente você consegue uma comprovação, matematicamente bateu. Escuta bem o que eu estou falando, todos os cálculos matemáticos que deram certo, quando foi para a fase saiu da teoria e foi para a prática. Aí a gente chama de físicos experimentais. Então você tem o físico teórico que cria o cálculo. E você tem o físico experimental. O engenheiro é aquele que vai pegar aquela matemática e vai botar aquilo em prática. Ele vai trazer para a realidade aquilo que estava na ideia, aquilo que estava no papel. Quando ele traz para a realidade, adivinha o que acontece? 100% dos casos funciona. Se não funciona, é porque a teoria... Aí quando não funciona, a teoria ela é derrubada. Então, olha, essa teoria não funciona. Você fez o cálculo aqui, mas tem alguma coisa que você errou no cálculo, porque a hora que a gente foi executar, não funcionou. Então essa teoria cai por terra e nós começamos um novo estudo. E a ciência nunca se satisfaz. Ela sempre está em busca do que mais é possível. No entanto, vou abrir aqui uma curiosidade para nós, que eu recebi essa informação há pouco tempo. Nós temos um equipamento instalado aqui no Brasil, é como se fosse uma grande antena bem gigantesca, que ela faz uma leitura do cosmos com muita potência. E ela faz parte de um grupo de leituras. Então é aqui no Brasil,
China, tem vários lugares. E isso é muito potente, a frequência, a onda que ela emite e ela recebe de volta como informação. Ela quer estudar o espaço. E nós chegamos a uma conclusão que aquilo que nós conhecemos matematicamente comprovado é 5% só do nosso universo. 95% do que nós enxergamos lá fora não existe matéria. A tabela periódica que a gente conhece, lá fora nós não conhecemos aqueles minerais, aquela matéria que está lá fora, nós não conhecemos aqueles cálculos que estão ali fora. Então 95% do universo, e a gente está falando de bilhões de anos-luz de distância, que é o que a gente está começando a capturar, nós não conhecemos nada, matematicamente falado. Então aquilo que nós conhecemos é apenas 5% da realidade. Por isso que a ciência nunca se cansa, ela sempre está o que mais é possível, o que mais a gente pode alcançar como resultado. E isso é muito inteligente. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, você acreditar que você já sabe tudo não é inteligente. Não é inteligente, porque nós não sabemos, a nossa percepção está muito limitada. Né? Então a ciência foi avançando. Então nós estamos falando aqui do conceito científico, a física de 1800 e tralalá, até 1900. Chegou em 1900, a nossa física deu um salto de entendimento. Por quê? Ela ficou curiosa para estudar do que a matéria é feita. Então eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é um instrumento, tá? É para bater ali no meu tambor. Isso aqui é feito de bambu, só para você saber. Isso aqui é um bambu, né? Então tá. A ciência vai lá e foi olhar. Do que o bambu é feito? Bom, o bambu é feito de fibras, né? Ele tem uma coisa aqui que parece uma madeira. É um pouco estranho, não é árvore, parece uma madeira, tá? Do que esse elemento ele é feito? Essas fibras, essa madeira ela é feita? Bom, chegamos a moléculas. Nós já sabemos que o corpo humano é composto por moléculas de carbono, a maior parte. Então você pega a molécula do carbono, é igual Tetris, você encaixa uma pecinha na outra, você forma uma célula humana. Aqui não é diferente. Você encaixa uma pecinha na outra, você tem uma coisa chamada bambu. Tá? Do que essa molécula é feita? Quando a ciência encontra o tijolinho que constrói todo o universo, ela encontrou algo inesperado, algo que revolucionou a mente de todos, até hoje, de todos os cientistas. Inclusive, a minha mente foi revolucionada e a sua também vai ser. Antes de eu continuar, eu gostaria de parar aqui um pouquinho para a gente fazer um pouco de exercício prático, porque muita teoria vai dando sono. Você já não ficou com um pouco de sono? Já deve ter ficado. Se não ficou, que bom. Tá alerta e isso é um bom sinal, é sinal que você quer aprender, que você quer realmente quebrar e construir uma nova realidade para você. Então vamos fazer um exercício prático? Vamos lá. Eu quero que você primeiro feche os seus olhos, alinhe sua coluna, senta numa postura confortável, seja lá onde você estiver. Ah, Rafa, eu não tô afim de sentar, então fica deitado mesmo, não tem problema, tá? Mas não dorme, fica aqui comigo. Coloca a atenção na sua respiração por alguns instantes. Observe a mente natural. Não se esforça, não tenta mudar nada, parar nada mentalmente, só respira e observa a sua mente. Natural. O foco está na sua respiração, esse é o mais importante. Agora, traga para dentro de você uma reflexão. Qual área da minha vida, ou qual momento nessa semana eu respondi de forma automática? Eu não parei para respirar, eu não questionei se a minha percepção estava certa da realidade, ou se a percepção do outro estava certa da realidade. Eu simplesmente defendi a minha opinião, defendi a minha percepção da realidade. Não sabendo que existem vários pontos e que talvez a minha esteja errada. E tudo bem. Respire e reconheça aonde, em qual momento você agiu automaticamente, sem analisar, sem perceber. Não julgue, não condene, só aceite. Só dá espaço para essa resposta acontecer. Agora pode abrir seus olhos. Esse exercício simples, ele já começa aqui
a transformar algo dentro de você, que é sair do automatismo. Na próxima aula nós vamos descobrir o que os cientistas enxergaram quando eles olharam bem fundo na matéria. E isso muda completamente a forma como enxergamos a realidade e com certeza vai mudar a sua forma de ver a sua vida. Então nos vemos no próximo encontro.